Olá, está começando mais um Azeviche aqui na sua TV Can. Eu sou Tarsila Alvarindo e hoje vamos falar sobre literatura infantil negra. A literatura é uma parte importantíssima no nosso processo educativo. Durante a infância, o mundo lúdico dos livros ajuda na nossa formação e no desenvolvimento da nossa identidade. Mas, durante muito tempo, as representações negras nos livros ou quase não existiam, ou quando existiam, eram negativas. Mas isso vem mudando. Embora a literatura brasileira ainda seja hegemonicamente branca, tem muita gente produzindo conteúdo interessante. Tem muitos autores escrevendo sobre a história da negritude e trazendo personagens lúdicos, reais, imaginários, trazendo biografias, muito material importante para a formação das nossas crianças e adolescentes. E hoje a gente vai conversar com o jornalista Francisco Lima Neto. Ele é jornalista, escritor e pós-graduado em matriz africana. E também o autor da biografia de Laudelina Campos Melo, que faz parte da coleção Black Power da editora Mostarda, voltada para o público infanto-juvenil. Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso Azeviche, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite para fazer parte desse programa tão especial. Francisco, já quero começar te perguntando, como é que você chegou a essa história de Laudelina de Campos, uma mulher aí militante, feminista, defensora dos direitos das domésticas no país, uma figura bem emblemática, e por que você resolveu escrever essa história também para o público infanto-juvenil? Todo mundo me faz essa pergunta e eu acho interessante poder falar sobre isso. Eu trabalhava num jornal aqui da cidade, né, no Jornal Impresso, um grande jornal, quase centenário, e eu tinha uma coluna chamada Baú de Histórias, que saía todo domingo. E nessa coluna eu trazia a história de pessoas, né, biografia de pessoas que foram importantes aqui para a cidade e também para a região, ou fatos históricos, prédios históricos, né? Eu trazia nessa coluna todos os domingos. Só que sendo o único negro em toda a história desse jornal a ocupar esse espaço, desde o começo eu tinha a preocupação de trazer histórias de pessoas negras também, porque eu não via retratado ali. Então eu sempre fazia pesquisas para encontrar pessoas negras que tivessem sido importantes aqui para a nossa região. E aí, durante essas pesquisas, eu encontrei o nome de Laudelina. E aí fiz uma matéria grande que saiu no domingo sobre ela. Só que aí, ao mesmo tempo, me trouxe um questionamento, né? Por que não se ouve falar de Laudelina? Por que só na vida adulta, já com 30 anos, fazendo uma pesquisa, que eu fui saber quem foi Laudelina, que eu fui saber que essa mulher existiu e de todo o trabalho que ela fez aqui na nossa cidade e que ultrapassou, né, a nossa cidade, a nossa região. O legado dela é um legado nacional, é de importância para o país inteiro que ela fez. Cadê essa mulher? Por que ela não é retratada? Por que ela não é conhecida? Por que ela não é discutida? Cadê Laudelina? Então, por conta disso, que eu tive esse desejo de trazer Laudelina cada vez mais para próximo do público, como eu não conhecia, ainda que negro não a conhecia, imagine outras pessoas não negras que também nunca ouviram falar de Laudelina. E aí eu já tinha um contato grande com a editora Mostarda, porque eu já havia feito nesse mesmo jornal uma reportagem lá em 2019 para falar sobre o lançamento da editora, que é uma editora daqui de Campinas mesmo. E aí, nessa conversa, a gente estreitando mais relação, surgiu esse convite para fazer o livro de Laudelina, para esse público infanto-juvenil, né? Que era tudo que eu queria, apresentar já para esse público que é tão especial, para que já crescessem sabendo quem foi Laudelina, né? Sabendo a importância dessa mulher, tendo ali esse espelho. Você já trouxe para mim um ponto muito interessante, que é essa percepção da importância de trazer essas histórias para esse público mais jovem. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Francisco, a importância das nossas crianças e adolescentes crescerem conhecendo um pouco mais da sua história. Como é que isso pode reverberar na formação e na consciência delas enquanto crianças negras? Olha, eu vou falar por mim, né? Você cresceu aí em Salvador? Eu cresci em Ilhéus, no interior da Bahia, no sul da Bahia. Bom, mas a Bahia é um estado que tem uma representatividade negra muito grande, né? Então, eu não sei como é o ensino aí.
Mas aqui em Campinas, eu cresci estudando em escolas majoritariamente com pessoas brancas. Em algumas épocas eu era o único aluno negro da sala, ou era eu e mais um no máximo, e a gente não se via retratado. A gente não tinha livros que falassem sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre a nossa herança. Então a gente não tinha espelhos para a gente poder se enxergar. E isso é muito triste, porque a nossa autoestima ela fica abalada, ela já é construída de uma maneira enviesada. Então eu acredito que livros com pessoas como Laudelina e outros títulos que a editora Mostarda também trouxe para o mercado, eu acho que é importante para a construção dessa percepção social e dessa individualidade negra nas crianças, desde muito pequenos. Porque eu cresci, por exemplo, com professores dizendo, olha, houve a escravidão porque os negros são preguiçosos. Os negros eram preguiçosos, por isso eles eram escravos. Eles eram escravos porque eles também não se rebelavam, né? Eles gostaram daquilo, era fácil viver daquele jeito. Onde já se viu um professor dizer isso para um aluno negro, que é fácil viver daquele jeito? Que os negros foram escravizados por culpa própria. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Os próprios negros se escravizaram lá na África, por isso foram mandados para cá. Vocês são assim, é da sua cultura. Eu cresci ouvindo isso. Eu não cresci ouvindo nada além do período da escravidão. Então, muito recentemente, que eu consegui ir atrás dessa cultura negra, de conhecer um pouco mais, a partir dessa pós de matriz africana que eu fui fazer ali a partir de 2019, que eu fui entender que não, isso não existe. Existe uma cultura e existe um conhecimento negro de antes da escravidão. Na África já existia cultura, já existia arte, já existia música, já existia culinária, já existia filosofia, técnicas de construção, já existia tudo isso. Mas o que se passa para nós aqui no Brasil é que a cultura negra começa a partir da escravidão, né? E muito da nossa história também ela é contada a partir da oralidade. Durante muito tempo, a história, inclusive da escravidão, ela foi contada ou pelo olhar do colonizador ou apenas pela oralidade. A gente não tinha referências históricas em livros para que a gente pudesse pesquisar. Você falou que em Campinas era assim, mas eu te digo com muita tristeza que aqui na Bahia também, durante muito tempo, não foi tão diferente. Olá. Eu estudei em escolas também em que a gente não conhecia a história da África de uma outra forma para além da escravidão. A gente não tinha uma representação nos livros infantis positiva dos negros, e eu me lembro com muita clareza de um dia ter perguntado para os meus pais, sabe? Minha mãe e meu pai ensinando um dever, eu perguntei por que sempre que tinha um negro no livro, que eram aqueles livros de gramática, que tinha aquelas leituras e tal, o negro era sempre o amiguinho pobre do branco, ou o menino de rua, de alguma forma. E uma dessas leituras era muito clara, que era um garoto sem camisa, descalço, bem maltrapilho, e eu perguntei por que a gente só aparecia assim. E durante muito tempo foi essa representação que a gente teve nos livros. A gente tem um trabalho muito bacana aí nos últimos anos para mudar isso um pouco, mas ainda é um processo para se caminhar muito, né, Francisco? Muito, muito, muito. E esse retrato que você traz fala muito sobre o nosso país, né? Porque acaba que a gente só se via nessa posição. A gente só se via nesse lugar desse menino maltrapilho, descalço, sem camisa. E sempre o amiguinho pobre. Quantos negros ricos a gente conhece? E eu não estou falando de atores, né? Esses que conseguiram furar a bolha e, de repente, ali viraram celebridades a partir da sua arte, ou cantores. Mas da vida real, quantos negros ricos a gente conhece? Quantos negros que conseguem frequentar bons restaurantes, boas lojas que a gente conhece não conhece, é muito pouco. Ainda é raro, a gente ainda não ocupa esses lugares. E, muitas vezes, essa representação, quando ela aparece, ela não é humanizada, né?
E a gente tem um trabalho agora muito importante de diversos autores, inclusive pessoas de outros ramos que também se aventuram na literatura de uma forma muito brilhante, como o próprio Emicida, o Lázaro Ramos. E agora você vai acompanhar o quadro Black Line, que hoje é com Rodrigo França, ator, diretor, roteirista, filósofo e autor do livro infantil O Pequeno Príncipe Preto. Se liga aí no que ele vai dizer. Eu acredito que o que me fez escrever O Pequeno Príncipe Preto foi justamente uma relação de querer dividir tudo aquilo que eu tive de positivo na minha infância, principalmente ter sido uma criança de axé, de terreiro, né? Uma criança com uma estrutura puramente quilombola, de uma organização de quilombo, de compartilhar um pouco sobre toda uma memória ancestral que eu tenho e que, de uma certa forma, vai dialogar com a falta de referência da criança negra no universo da literatura infantil e infanto-juvenil. Acho que tá muito nessa questão, né? Muito atento, que mercado é esse? Com um pouco de dividir, e também que uma pergunta complementa a outra, a narrativa é poder, então sempre nos colocar de uma maneira subalternizada, sempre nos colocar de uma maneira marginal, de uma maneira que não perpassasse beleza, potência, e a solução das nossas questões não está na escrita do nosso algoz, está na nossa mão, né? A partir das nossas vivências, a partir da nossa historicidade, a partir do nosso olhar. E se narrativa é poder, que eu possa utilizar esse poder para modificar toda uma estrutura perversa de estereótipos, que essa estrutura começa, inclusive, no universo infantil, começa, inclusive, na construção social, na construção simbólica e de imagem da barriga das nossas mães. Então, uma fala potente e bem reflexiva do Rodrigo, não é mesmo, Francisco? Ele traz uma coisa aí muito bacana, que é como essa representatividade positiva é capaz de mudar aí o rumo da vida de muitas pessoas, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu fico pensando aqui, imaginando, se quando eu era criança, eu tivesse crescido com esse tipo de representação, com esse tipo de olhar, onde eu estaria hoje? Que tipo de pessoa eu seria hoje? Porque eu ainda tenho as minhas dores, eu ainda tenho as minhas dificuldades, eu ainda muitas vezes tenho um sentimento que está interiorizado na gente de subalternidade, de não merecimento, de que a gente é menor do que o outro. E aí muitas vezes a gente precisa levar isso para uma psicanálise para poder sair desse lugar. Mas eu fico imaginando, imagine eu e tantas outras crianças se tivéssemos crescido com esse tipo de exemplo, com esse tipo de representação, com outro tipo de olhar. Aonde a gente estaria hoje? Você acha que representatividades como essa, esse tipo de literatura ainda na infância, é capaz aí de transformar a forma como essas crianças não só se veem, mas também como elas interagem com o mundo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Essas representatividades importam. E importa hoje para mim, sendo adulto, já formado, quando eu trago um livro de Laudelina, que eu estou recontando a história dessa mulher que muita gente não conhece, e ao mesmo tempo ela está me fazendo chegar em outros lugares que eu também não conhecia, porque vide o nosso papo aqui, né? O que me traz aqui hoje é a história de Laudelina, que morreu lá em 91. Então imagina, se desde criança a gente já tiver esse tipo de exemplo, a gente vai conseguir chegar muito mais longe, porque automaticamente a gente vai ver que é possível, que a gente tem outros lugares
na sociedade, que a gente pode ocupar outros lugares e que a nossa voz tem que ser ouvida sim. Imagine onde essas crianças vão chegar, porque elas já vão conseguir saber o seu lugar no mundo, o seu papel na sociedade, e ela vai conseguir conversar com o outro de igual para igual. Ela não vai aceitar que um professor diga para ela que a culpa da escravidão é dos negros, que os negros são preguiçosos. Ela já vai ter outro olhar, ela não vai assumir isso como uma verdade absoluta, porque ela vai saber que não é. Então mudam os papéis se invertem. Com certeza. E você vê um trabalho como esse da editora Mostarda, que, além de Laudelina, traz outras figuras extremamente fortes e com uma imagem positiva para servir de exemplo aí, né? Eu queria que você trouxesse um pouco essas outras histórias e como a editora abraça esse tipo de projeto, a importância que a Mostarda vê em produzir esse tipo de literatura infanto-juvenil, porque é importante. A gente já tinha lembrando aqui que a maioria dessas pessoas já tinham biografias escritas aí para o público adulto, mas o público infanto-juvenil que ainda está em formação, porque eu sinto que muitas vezes a gente precisa se desconstruir ao longo da vida enquanto negros para entender muito da nossa história, porque ela foi contada de uma forma equivocada, como a gente já falou aqui, e a gente não teve acesso a isso. Hoje a gente já pode, sim, criar crianças e adolescentes com outro olhar. Então, como a Mostarda abraça essa ideia, como é que eles perceberam a importância de fazer isso aí? Eu queria que você trouxesse um pouco disso para a gente, Francisco. Bom, você falou uma frase muito importante, né? A gente precisa se desconstruir ao longo da vida para se reconstruir mais forte, né? Eu não posso deixar de mostrar primeiro o livro Laudelina, óbvio, que foi escrito por mim, mas a gente tem outros títulos, né? A gente tem a Conceição Evaristo, a gente tem Dandara Zumbi, a gente tem Angela Davis, Malcolm X, Alice Walker, Carolina Maria de Jesus, que muita gente ainda precisa conhecer, o Mandela, Rosa Parks, Martin Luther King e o Barack Obama, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. A história da Mostarda ela é bem curiosa. O proprietário, né, e o CEO da Mostarda é o Pedro Mesetti. Ele vem de uma família já ligada aos livros de muito tempo, né, muitas décadas. A família dele tem um sebo muito importante aqui na cidade. Ele é branco, mas ele não tem essa síndrome de Salvador. Ele cresceu na periferia com amigos negros. E ele via claramente as dificuldades que esses amigos negros tinham. E eram dificuldades que ele não passava. Ele percebia desde muito cedo essa diferença. E muitos desses amigos se perderam aí pelo meio do caminho, alguns não estão vivos. E aí ele assumiu o sebo da família e tinham 2 funcionários negros no atendimento. E ele percebia também muito claramente a diferença de tratamento que esses funcionários recebiam por parte de alguns clientes. Então, esses meninos se colocavam à disposição desses clientes, eles não aceitavam o atendimento. Ah, não, obrigado, estou só olhando, ou às vezes nem respondia, ignorava. E o Pedro atendendo outras pessoas, quando terminava, esse mesmo cliente corria no Pedro, para ser atendido pelo Pedro. Então, assim, mesmo os meninos negros estando livres, eles não queriam ser atendidos por eles. E o Pedro começou a perceber isso. Ele foi conversando com esses 2 funcionários, foi entendendo as dificuldades, foi descobrindo a história de vida dessas pessoas. Ele falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa diferente para deixar um legado. E foi aí que surgiu a história dele fazer a diferença com a biografia de pessoas negras já voltadas para esse público infanto-juvenil. Então, a editora Mostarda ela já nasceu para a coleção Black Power. Assim, ele pretende fazer outras coisas que não sejam ligadas à negritude, obviamente, mas a Black Power, a editora Mostarda nasceu com a ideia já da Black Power, que é para fazer esse trabalho de sementinha para essas crianças, para esses adolescentes, já desde muito cedo. Então, a nossa luta na editora Mostarda é para conseguir levar esses livros para a educação. Então, assim, levar já para o ensino fundamental, entrar na rede pública. A gente já conseguiu, no ano passado e no ano retrasado, entrar na Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas adquiriu alguns exemplares para colocar em sala de aula, que é o nosso interesse principal. Então, no
Na Editora Mostarda, por exemplo, já tem um joguinho, né? Tem um aplicativo com um jogo que trata desses temas, tem livros de colorir que apresenta fauna e flora, por exemplo, dos países africanos. Então, tem uma gama de fatores aí, e agora a gente está tentando também investir na formação de professores, nesses cursos livres, para que os professores saibam como tratar esses temas em sala de aula. Porque não basta simplesmente você colocar um livro de Laudelina, por exemplo, na sala de aula, se o professor não tem interesse em trabalhar ele, ou se o professor não sabe como trabalhar ele. Se o professor não conhece a própria cidade ali de Campinas, não sabe por onde Laudelina passou, quais foram os espaços que ela ocupou, quais são os territórios negros da cidade. Então, isso também é importante que seja feito. E a gente está com esse projeto já desenhado também para oferecer isso para as escolas, para a rede pública principalmente. Então, a Editora Mostarda, eu acho que ela vem para suprir uma lacuna que existe no mercado e que precisa ser ocupada, que precisa ter gente engajada que faça isso para essa população, porque é muito importante. Não é algo puramente comercial. Existe uma ideia, uma idealização por trás de tudo isso. Você falou de algo muito importante nessa sua fala aí, Francisco, que é sobre a formação desses professores. Eles precisam estar instruídos e também com interesse em trazer essas histórias, que a gente já percebe muita falta de vontade mesmo em conhecer e repassar. Até porque, para alguns, é muito fácil manter o sistema do jeito que ele está. Embora a educação ainda seja o principal pilar de tudo para que a gente possa transformar essa sociedade de alguma forma, né? Eu só vou te pedir um tempinho, porque está na hora do nosso intervalo, e a gente vai voltar falando exatamente sobre isso e chamando um ponto interessante, que é a Lei 10.639, que obriga aí a educação afro-brasileira nas escolas, e a gente ainda tem uma dificuldade absurda em todo o país em aplicar essa lei. Então, Exato. ter entidades como a Editora Mostarda, tanto privadas quanto públicas também, interessadas nesse processo, é muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta com uma participação aqui também muito especial no nosso quadro Perfil Azeviche, que vai falar exatamente sobre esse processo de levar até as escolas, de levar as crianças essa literatura infantil de uma outra forma, com um outro olhar. Já já a gente volta aqui com o Azeviche. Prontinho, estamos de volta agora com o Azeviche aqui na sua TV Can, hoje falando sobre literatura negra infantil e a importância dela aí na construção da autoestima e também no desenvolvimento de crianças negras. Quem está conversando com a gente hoje é o jornalista e escritor Francisco Lima Neto, autor da biografia de Laudelina de Campos Melo. Francisco, eu já queria voltar com você retomando o nosso assunto do primeiro bloco. A gente percebe que, além da ausência de narrativas protagonizadas por negros, a gente percebe também uma dificuldade enorme para que escritores negros consigam se inserir no mercado. Para quem não sabe, o mercado de editoras para publicar um livro não é algo tão fácil. E isso se torna ainda mais difícil quando você não tem dinheiro, não tem acesso e não tem conhecimento. Então, tem gente que acha que escrever um livro é fácil, publicar um livro é fácil, mas não. E, ao longo dessa história, muita gente foi rompendo barreiras, como a própria Carolina de Jesus, mas tem muita gente que ainda emperra aí nesse acesso. Você acha que a Lei 10.639 pode ajudar a melhorar esse cenário, Francisco, de alguma forma? Olha, essa lei ela institucionaliza a obrigatoriedade do ensino da cultura afro e da cultura afro-brasileira aqui no nosso país, né? Ela foi instituída em 2003. Só que a gente sabe que ser instituída é uma coisa, ser aplicada é outra. Eu tenho alguns amigos que são educadores, são professores, e a gente está sempre conversando. É muito difícil a aplicação. Muita gente
muitas escolas ainda ignoram essa lei. E é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes no bloco anterior. Se a gente não tiver diretores engajados, professores engajados, pais de alunos engajados também nessa luta, nessa necessidade, porque não basta mandar o filho para a escola e não saber o que está acontecendo lá dentro, é preciso saber, sim, o que está sendo ensinado, o que está sendo abordado e o que está sendo deixado de lado dentro das escolas. Então, assim, a gente sabe que é uma dificuldade tremenda. Tem muito professor ainda que não sabe e não quer falar sobre a história da África. Tem muito professor que, por conta de religião, de religiosidade, não aceita falar de cultura negra, porque ainda tem um preconceito ali que, né, é coisa do capeta, religiosidade negra. Então, ainda é muito complicado, sabe? E tem que haver uma fiscalização muito grande, mas também tem que haver uma mobilização muito grande de toda a sociedade e dos pais, eu não posso deixar de falar isso, dos pais também ali junto, para que seja realmente implementado esse ensino da cultura da África e afro-brasileira nas escolas, senão a gente não vai sair desse lugar. E hoje a gente já tem muitas produções, né? Eu citei algumas no início do programa. A gente tem uma coleção muito bacana que é do Maurício Pestana, que é o diretor da revista Raça. Ele tem uma coleção para o público infantil, contando a história de todos os orixás, de uma forma bem leve, descontraída e de fácil entendimento para essas crianças. Então, você ter uma literatura como essa, você ter uma obra que traz para essas crianças, de uma forma lúdica, leve, a história dos orixás, mostrando que não é nada daquilo, que não é algo ruim, muito pelo contrário, é importantíssimo, né? Então, você ter trabalhos como o da professora doutora Kilsan de Oliveira, que, inclusive, a gente vai acompanhar agora o quadro Perfil Azeviche, que hoje homenageia a professora Kilsan, que é, assim, são tantos adjetivos, ela é professora, pedagoga, mestre em psicologia, doutora em educação, narradora de histórias, escritora e por mais de 30 anos foi professora, desde a educação infantil até a universidade. E mais uma série de coisas que, se a gente continuar falando aqui, a gente não tem tempo. Tem um trabalho incrível, ela é uma contadora de histórias assim que faz você viajar naquele universo. Tenho acompanhado aí o trabalho dela através das redes sociais. Ainda não vi nada pessoalmente, mas espero que essa pandemia passe para que a gente possa ter esse prazer. E ela, além de tudo, é uma escritora de literatura infantil de uma forma muito leve e linda. A obra de Kilsan é, assim, algo espetacular. E a gente trouxe agora o nosso Perfil Azeviche, que é um trecho do programa Temas em Educação, produzido pela Universidade Federal do Espírito Santo, uma parceria entre a universidade, entre o Centro de Educação e o curso de Comunicação e a TV UFES. Então, eles produziram um material muito bacana falando sobre literatura negra infantil. E a gente disponibiliza agora aqui no nosso Perfil Azeviche uma parte desse programa para que vocês acompanhem. Vamos lá? A partir da Lei 10.639/03, houve uma obrigatoriedade no trabalho focado nas culturas afro-brasileiras e na história do continente africano. Tendo em vista todo o racismo existente neste país, é fundamental que gestores e gestoras da educação, da cultura, de todo o país, profissionais da educação de forma geral, compreendam a necessidade de se trabalhar com literatura focada nas temáticas raciais. Hoje nós temos um número enorme de indígenas produzindo literatura indígena, assim como temos um número enorme de pessoas negras produzindo uma literatura focada nas questões raciais. É esse o meu caso, enquanto escritora de literatura, que foca no processo de construção das identidades das crianças negras. No meu caso, principalmente das meninas negras. Isto porque a mulher negra na sociedade brasileira, ela é totalmente colocada à parte dessa sociedade. Não é vista como bonita, não é vista como produtora de intelectualidade, de arte e de cultura. E nós estamos por todos os lados. Nesse sentido, é fundamental que a literatura reproduza a realidade do que vivemos
E o povo negro está, sim, na literatura, na intelectualidade, nos corpos negros, nos cabelos crespos. Que os gestores e as gestoras consigam olhar nos catálogos das editoras livros focados nos processos de construção de identidades das crianças negras, com personagens negros meninos, personagens negras meninas, adultos contextualizados, formando família, e não apenas um corpo negro solto numa página de um livro, junto com outros colegas brancos, e que nada tem a ver a história com esse personagem. De forma concreta, na educação, a entrada dos profissionais no trato com a temática racial, ele se dá através de projetos pedagógicos, né? Esses projetos, eles podem estar focados em vários temas, desde um tema mais abrangente, como identidade ou identidades, como no específico, tipos de cabelo. Desde que os profissionais e as profissionais não fujam da questão central, que é tratar da diversidade brasileira. Importante, né? Importantíssimo. E ela traz várias coisas que a gente pode passar o dia aqui discutindo, né, Francisco, que nos tocam mesmo de muitas formas. Uma das coisas que aqui o Sam traz nessa fala é exatamente sobre essa construção de personagens que não estejam ali deslocados, porque às vezes as pessoas acham que é simplesmente colocar um menino negro como um amiguinho naquela narrativa. Não, o que a gente espera são narrativas em que esses meninos sejam protagonistas e que eles tenham ali uma família, porque é muito comum a gente acompanhar narrativas que parece que as pessoas pretas, sejam elas crianças ou adultos, elas estão sozinhas no mundo, né? É sempre assim. Eu vou dar um exemplo que é um pouco mais clássico, né, que é mais aberto, novela, as telenovelas brasileiras. De um tempo para cá, o personagem negro ele ganhou família, mas assim, isso foi ontem, acabou de acontecer. Até então, tinha lá uma pessoa negra, ou era a empregada da família, que também aparecia ali na cena, mas ela também não tinha voz, ou quando tinha era sim senhora, a mesa está posta, mas ela não tinha família, não existia. Aquela personagem só existia ali naquela figura da empregada doméstica. Ou quando muito, esse personagem ele é um negro que é advogado, mas e cadê o núcleo da família dele? Ele não tinha esposa, ou um companheiro, ele não tinha filhos, ele não tinha mãe, ele não tinha ninguém, era uma pessoa solta ali na história, que estava ali simplesmente para preencher esse espaço para que as emissoras pudessem falar, olha, a gente tem a representatividade. Mas que representatividade é essa? Essa que é a questão. No mercado de trabalho é a mesma coisa. Por exemplo, no jornal que eu trabalhava, eu era o único repórter negro. Editor, então, esquece, não existia um editor negro. Então, de repente, qual é o meu papel ali? Eu estava no papel que eu tinha aquela coluna que eu comentei, o Baú de Histórias, em que realmente ali eu tinha a liberdade de fazer o que eu quisesse. Eu trazia ali quem eu queria. Eu contava a história que eu queria. Então, de uma certa forma, era uma representatividade, porque eu tinha liberdade. Só que cadê os demais? Cadê os outros? Por que só eu? Por que o único? Então, que representatividade é essa? A gente precisa sempre focar nisso. Não basta colocar uma pessoa negra ali e dizer, pronto, já tenho o meu negrinho aqui. Não é bem assim. A representatividade perpassa por outros caminhos, perpassa por outros valores e por outras construções. A gente precisa estar atento, para a gente não cair nessa falácia, a minha empresa aqui tem representatividade, porque tem uma pessoa negra que trabalha aqui. Mas quem é essa pessoa negra? O que ela faz? Ela tem realmente as mesmas chances de crescimento que todos os outros funcionários da empresa? Porque no jornal que eu trabalhava, na limpeza também tinha gente negra. Mas é importante para o jornal? Muda ter aquela pessoa negra na limpeza? A gente tem que fazer esse tipo de questionamento. Sim, com certeza. E na hora dessas escolas e até das próprias famílias buscarem os livros para as crianças, porque o que eu percebo muitas vezes, já uma amiga me perguntou, amiga, eu queria dar para o meu sobrinho alguns livros sobre personagens negros, mas eu não sei o que comprar, eu não sei o que é bacana, o que não é bacana. O que você acha? Que o sobrinho dela não é negro.
mas a ideia dela é que ele cresça já entendendo essa diversidade. É outra coisa que eu queria trazer com você, a importância da gente fazer essa formação não apenas para crianças negras. É preciso que esse material ele entre nos catálogos das editoras e que sejam distribuídos para todos. A gente tem muita gente, como a Sam acabou de dizer, muita gente produzindo material bacana, entendeu? E tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E é desse material muito bom que a gente tem que extrair o máximo possível para educar essas crianças. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. A coleção Black Power, a gente não fala, olha, é uma coleção infanto-juvenil para pessoas negras. Não, era uma coleção infanto-juvenil. Porque eu acredito que para essas pessoas negras, ela ajuda na construção da identidade e ela ajuda na construção da sua autoestima, porque ela consegue se ver num outro local, ela sabe que esses outros personagens que vieram antes, com muita dificuldade, conseguiu mudar, se não aquele espaço que ocupava no tempo e naquela sociedade, se não o país todo, como foi o caso de Laudelina. Só que para os brancos, ou os não negros, melhor dizendo, é interessante que também conheçam, que tenham contato, que saibam daquelas histórias, porque também conseguem ver o negro num outro espaço, num outro lugar, consegue ver que tem a mão do negro em toda a construção do nosso país, e em todas as áreas, na medicina, na literatura, nas artes, em tudo tem a mão do negro. Então essa pessoa não negra, ela também consegue ver o negro num outro lugar que não é só de subalternidade. Ele consegue perceber que a história do negro e a história da África não é só a partir da escravidão, que tem toda uma cultura, tem toda uma sociedade, tem toda uma construção que vieram muito antes, só que foi apagada ao chegar aqui no nosso país, que a gente não tem acesso. Porque quando a gente fala de cultura europeia, ela tem um lastro que começa lá, desde o início, né, remoto, e vem numa linha do tempo. Só que quando se fala de África, isso é quebrado. Tudo que veio antes foi esquecido, não existe. Começa a partir da escravidão aqui no nosso país. Então a gente precisa quebrar esse ciclo também. Então é muito importante que essas coleções, que esses livros, essas biografias, essa literatura chegue para cada vez mais pessoas e cada vez mais cedo. Só que para isso precisa estar nos lugares também, né? Precisa ser distribuído, precisa estar nas grandes editoras. Não pode estar num nicho de mercado. Não pode estar numa feira preta que acontece, aí você vai lá e tem aquilo ali. Não, tem que estar disponível para todo mundo. O acesso tem que ser facilitado. E uma outra coisa, é necessário que a gente forme leitores, porque ainda existe no nosso país uma grande dificuldade de formar leitores. Você acredita que, a partir dessa representatividade positiva, a partir do momento que essas crianças se veem nessas histórias, descobrem um pouco mais da sua ancestralidade e das suas raízes mesmo, é mais fácil, é um caminho aí para você formar leitores e uma nova geração aí com realidades diferentes? Eu não tenho dúvida disso, porque se você se vê representado, se você se vê de uma forma positiva, você vai querer beber daquela fonte muito mais vezes, você vai se interessar por aquilo. Porque se eu só me vejo como o menino preto, pobre, descalço, sem camisa, eu só me vejo nos telejornais como o bandido que foi preso, eu só me vejo nas novelas, dentro das cadeias, dentro da pobreza, dentro das favelas, eu não vou me interessar por aquilo, porque eu não sou só aquilo, ou eu nem sou aquilo. Aquilo nem faz parte de mim ou da minha construção. Para que eu vou ficar consumindo isso? Eu não vou querer. Agora, se eu tenho outras possibilidades, aí o caminho ele é infinito, ele se abre, ele se expande. Essas crianças vão sendo formadas desde pequenininhas e vão consumir esse material desde pequenininhos. Eles vão querer sempre mais. A formação de leitores, eu tenho certeza que passa por esse caminho. O livro do Rodrigo França, por exemplo, O Pequeno Príncipe Preto, gente, é de uma grandiosidade que assim, é até difícil de falar. Porque a gente tinha aquele Pequeno Príncipe padrão, né, que a gente já conhece, todo mundo leu, aquele menininho loirinho, tal, naquela realidade. Quantas crianças que não leram esse livro, ou até adultos mesmo, pessoas que foram ler depois de adultos, e fala, tá, mas
cadê eu aqui, né? Cadê o meu povo? Cadê a minha família? Cadê o meu nariz largo, o meu cabelo crespo, a minha pele preta? Cadê? Não se vê representado. E aí não vai ter interesse por aquilo. Porque aquilo não bate, não conversa. Não tem a ver com a sua ancestralidade. Não tem a ver com tudo aquilo que veio antes, sabe? Que nos trouxeram até aqui. Então, eu não tenho dúvida que esse tipo de material é essencial para a formação de novos leitores. E para ampliar, né, esses novos leitores. E só para a gente encerrar, Francisco, eu queria que você falasse um pouco sobre, porque vocês poderiam falar de muitas e muitas personalidades, escolher só do Brasil, e vocês fizeram aí um leque de opções que perpassa por personalidades vivas ainda, personalidades que já passaram por aqui e deixaram seu legado, e não só brasileiras, mas também de outras partes do mundo. Queria saber como é que vocês fizeram essa coletânea, a partir de que critério, e o que ainda pode vir por aí, para que a gente possa continuar contemplando. Olha, a gente quis trazer realmente um leque grande para que mais pessoas pudessem ser contempladas e que para essa geração infanto-juvenil pudesse ver e pudesse ser representado, pudesse ver a representação positiva desses negros em diversos locais e em diversas partes do mundo, né? Então aí que a gente traz Barack Obama, traz Rosa Parks, traz Nelson Mandela, então cada um de um lugar, e tem os brasileiros, como a Carolina Maria de Jesus, como agora a Laudelina, que parte mais de uma regionalização que a gente quis trazer, inclusive para chegar nas escolas, uma personalidade regional, que foi Laudelina, mas que, ao mesmo tempo, ela tem uma representatividade nacional. Porque, para quem ainda não sabe, a luta dos direitos das domésticas começou com Laudelina lá na década de 30. Se na década de 70 alguns direitos foram assegurados, como carteira assinada, como férias remunerada, direito à aposentadoria, tudo isso passou pela luta de Laudelina na década de 30. Então, a gente quis trazer, né, essas pessoas dos mais diversos espectros e dos mais diferentes locais para dar uma gama maior para esse público infanto-juvenil. Vão chegar novos nomes aqui no mercado ainda esse ano, a gente espera, nomes nacionais, só que a Laudelina, a gente quis trabalhar ela como um abre-alas, digamos assim, para alguns nomes regionais. Então, a gente está pesquisando assim alguns nomes regionais aqui, né, de Campinas e das cidades próximas, que a gente pode trazer também nessa coleção. Tanto que Laudelina, a gente chama ela de avulsa, né? Porque são duas coleções, a Black Power TV edição 1 e edição 2, que cada uma delas chegou com 5 nomes, e Laudelina chegou sozinha. Então ela veio mesmo como que para abrir o caminho aí para uma regionalização. Só que outros nomes aí também nacionais estão chegando com toda certeza. Que bom, então. Muito obrigada, Francisco. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo seu trabalho especificamente, em romper barreiras aí, ousar, utilizar esse espaço que você tinha lá atrás no jornal. Você poderia continuar reproduzindo o que os que vieram antes de você faziam. Você optou por contar um pouco da sua história também, da história dos seus. E isso é muito importante para que a gente tenha aí um avanço nessa representatividade que a gente quer e precisa ter, e nessa ocupação de espaços. Muito obrigada, parabéns. Quero agradecer também aqui ao Rodrigo França, ao pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Kilsan. Muito obrigada a todos vocês. Francisco, fique à vontade. Eu que agradeço esse espaço, esse canal aberto. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente falar dos nossos, né? A gente levá-los cada vez mais longe. Eu acredito realmente que quando a gente consegue alcançar alguma coisa, a gente não pode deixar de olhar para o lado, de olhar para trás e trazer junto quem ficou pelo caminho. Então, acho muito importante a gente fazer esse trabalho. E acho uma potência você à frente de um programa, de um projeto como esse, 2 negros aqui falando sobre negritude, falando sobre os nossos, trazendo outros 2 negros também em vídeo para participar. É uma potência sem tamanho. Na minha infância, na minha adolescência,
se eu tivesse tido acesso a pessoas, a jornalistas negros, escritores negros nessa posição, eu tenho certeza que teria sido um caminho muito mais fácil para mim. Obrigadão para todos nós. Eu também tenho o mesmo sentimento que você e muitas outras pessoas hoje têm esse privilégio. Espero que eles entendam como a luta é árdua e que, aos poucos, a gente vem rompendo algumas barreiras, que vamos chegar lá, esperamos, embora a gente ainda seja abatido todos os dias, mas vidas negras importam sempre. E a gente vai seguir sempre. Com força e muita fé, porque é preciso, né? Exato. Se os lá de trás passaram por coisas terríveis e não desistiram para que a gente pudesse estar aqui hoje nesse espaço, a gente também não pode desistir para as próximas gerações que ainda estão por vir. Com certeza, afinal, foram os nossos ancestrais que nos permitiram estar aqui, né? Obrigadão, Francisco. Até uma próxima, para que a gente possa conversar outras vezes sobre outros assuntos também. Um abraço. Até logo. E a gente fica por aqui com o nosso Azeviste. Até a próxima edição.